Plínio Marcos surgiu para o teatro brasileiro em 1958, em Santos, a cidade onde ele nasceu, e surgiu com uma peça chamada Barrela. A Barrela é uma situação inusitada para o teatro brasileiro de então. Ninguém nunca havia tratado o tema, sobretudo da maneira como Plínio o fez. Barrela é a situação de um grupo de presidiários numa cela e eles se agridem o tempo todo e terminam por matar um dos presidiários ali. Uma coisa que era inusitada na época, chamou a atenção da Patrícia Galvão. Patrícia Galvão era a musa, foi a musa do modernismo de 22, uma mulher antenadíssima com o que havia de mais contemporâneo no teatro, e entendeu que aquela peça tinha algo de um tipo de teatro que não se falava e não se praticava no Brasil, que era o teatro absurdo. A Patrícia, a partir de então, começou a instruir o Plínio Marcos sobre o teatro absurdo. Isso em 1958. Depois o Plínio vai para São Paulo, vai trabalhar na televisão, fazendo trabalho de técnico, humilde. E em 1966 é quando o Plínio realmente aparece para o teatro brasileiro, é quando ele estreia uma peça chamada Dois Perdidos numa Noite Suja. Esta peça foi baseada num conto do escritor italiano Alberto Moravia, o nome do conto é O Terror de Roma. É exatamente a mesma situação que o Plínio vai colocar em Dois Perdidos numa Noite Suja. A diferença é que o Plínio recria o conto, ele não adapta o conto, ele recria o conto. Ele pega os dados básicos do conto, dois lumpens, dois destituídos sociais que vivem juntos, um deles com um problema mental, que acabam assaltando porque um deles considera que precisa de ter um bom par de sapatos para arranjar um emprego. É esta mesma situação de Dois Perdidos numa Noite Suja. Só que o Plínio faz isso de uma forma absolutamente brilhante, não adaptando, mas recriando o conto do Alberto Moravia. E a partir daí o Plínio abre um veio para o teatro, e em particular a dramaturgia brasileira, porque até então não se conhecia uma peça com dois personagens que pudessem ser uma peça forte, impactante. Se conhecia uma peça com um personagem, né? A tradição do monólogo, se é que isso é tradição, mas enfim, alguns escritores famosos, já à época em que o Plínio estreia com Dois Perdidos, haviam escrito monólogos, como por exemplo, o Nelson Rodrigues, que escreveu a Valsa número 6. Mas, enfim, o Plínio não apenas abre um veio novo para a dramaturgia brasileira, como vai se mostrar extremamente importante esse veio na década de 70, durante a fase mais difícil, mais dura da ditadura militar, e que o teatro passou a ser censurado. Montar o autor brasileiro passou a ser um risco muito forte, sobretudo depois que a censura proibiu, no dia da estreia, a apresentação de Calabar, de Chico Buarque, com a direção de Fernando Peixoto. Chico Buarque e Rui Guerra, direção de Fernando Peixoto. Então, o autor brasileiro passou a ser um risco. Uma peça com dois personagens passou a ser uma solução viável economicamente. E aí surgiu toda uma geração que se inspirou em Plínio Marcos e que vai atuar fortemente na década de 70. Enfim, Plínio é não apenas um dos grandes autores brasileiros, mas eu diria um dos grandes autores do teatro contemporâneo.
É isso aí.